Olá, boa noite, turma, boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar a disciplina de exames contrastados. Na verdade, é uma disciplina que é interligada ao que nós estudamos na disciplina passada, a de meios de contraste. São disciplinas co-irmãs, complementares. Então, a gente estudou toda a base introdutória do que são meios de contrastes, as substâncias, as vias de administração, para posteriormente a gente entrar no papel prático, que são os exames radiológicos contrastados, ou seja, os exames que utilizam meios de contraste efetivamente. Como na semana passada nós não tivemos aula, e eu sempre gosto de fazer isso, vamos fazer um resumo de tudo que foi visto até agora. Lá no começo, quando a gente abriu a disciplina de meios de contraste, a gente estudou que meios de contraste são substâncias que são utilizadas em alguns exames da radiologia e que servem para dar uma diferenciação, para dar um destaque em determinadas estruturas. Quais substâncias são essas? São três tipos: sulfato de bário, o iodo e o gadolínio. E como essas substâncias entram no corpo humano? Nós estudamos, são chamados de vias de administração, são as formas que esse meio de contraste eles entram no organismo, e são quatro formas. A via de administração oral, quando o meio de contraste entra pela boca; a via de administração intravenosa ou endovenosa, quando o meio de contraste entra pela veia; a via de administração endocavitária ou retal, quando o meio de contraste é administrado pelo reto, por orifícios naturais; e quando o meio de contraste é administrado de maneira intratecal, é quando ele entra por via canal medular. E cada exame radiológico, cada órgão, cada estrutura estudada tem um nome diferente. Na aula passada, nós já começamos vendo rapidamente um exame contrastado, chamado de esofagografia, ou esofagograma, que é um exame radiológico contrastado que estuda a deglutição, né, o ato de engolir, o esôfago e o estômago. E a gente lembra que o meio de contraste administrado vai ser o sulfato de bário, e sua via de administração vai ser a via oral. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar outros dois tipos de exames contrastados, e na próxima terça-feira, outros três tipos, fechando na disciplina os 6 tipos de exames contrastados específicos que nós vamos estudar, cada um com suas características, cada um estudando uma região do corpo diferente, cada um utilizando uma substância diferente, e também uma via de administração diferente. Eu dei uma parada aqui porque alguém pediu para entrar, mas na verdade eu não sei se conseguiu. Enfim, dando continuidade. Ao total, nós vamos estudar 6 exames contrastados diferentes. Oi, boa noite. Boa noite. Bem-vinda, Ellen. Acabei de começar a aula. Qualquer dúvida, você pode ir falando, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Ok. Você está vendo a tela do slide? Tô. Ellen, você fecha seu microfone, aí quando você quiser fazer uma dúvida, uma observação, você abre, tá bom? Certo. Pronto, ótimo. Então, resumindo, continuando o resumo que nós estudamos nas aulas anteriores, na disciplina de meios de contraste, a gente viu que alguns órgãos, algumas regiões do corpo, algumas estruturas, elas não são possíveis se visualizar em exames normais. Por exemplo, veias, artérias e alguns órgãos. Aí, para esse estudo específico, o médico solicita um exame com a utilização do meio de contraste, um exame contrastado. E aí vai variar essas variações que nós estudamos, de vias de administração, né, via oral, a intravenosa, a endocavitária, a intratecal, qual substância vai ser utilizada, iodo, sulfato de bário, gadolínio, e até mesmo que tipo de exame vai ser utilizado, vai ser ressonância, tomografia, ou a própria radiografia, né, os raios-x normais.
E estudamos também na aula passada um novo equipamento chamado de fluoroscopia. A fluoroscopia, o equipamento de fluoroscópio, ele trabalha, em vez de mostrar imagens fixas, trabalha mostrando imagens em tempo real. São como vídeos do corpo humano. É utilizado tanto na radiologia médica quanto na industrial. Então, tendo esse resumo, hoje a gente vai se aprofundar nessa parte dos exames contrastados. Vamos estudar dois novos exames contrastados, tá bom? Então, como vocês têm se acostumado, sempre no início, no término das minhas aulas, eu sempre tento colocar uma frase motivacional, algo assim. E na aula de hoje eu vou fazer a indicação de alguns livros. Normalmente os alunos, até muitos profissionais perguntam, Iago, eu quero fazer um investimento e comprar um livro. Quais são os melhores livros da radiologia? Muitas vezes sempre na internet tem esses combos aí de vários livros, pessoas vão na sala de aula vender, muitas vezes sempre muito caro, acima de 1.500, R$ 2.000, e o aluno ele não sabe que livro vai ser útil, qual livro não vai ser. Então eu separei aqui 3 livros da radiologia que podem ser bastante úteis para o aluno e para o profissional, independente da área que ele siga. Então, o primeiro livro é o livro Radiologia em Foco, Perguntas e Respostas Comentadas. É um livro voltado para estudo de concurso, onde tem perguntas e respostas de questões específicas de concurso de todas as áreas, tomografia, radioterapia, odontológica, mamografia, posicionamento, enfim, são diversas perguntas com as respostas comentadas. O que é a resposta comentada? A alternativa A é errada, certo? Mas por que ela é errada? A B é a certa. Por que a B é certa? A C é errada. Por que ela é errada? Comentando e especificando cada um das questões e das alternativas. Inclusive, nesse livro, eu sou autor desse livro também, fiz parte da equipe que montou esse livro, junto com o professor Valdetro de Júnior, junto com o Francisco Almeida e com o Leoberto. E aqui no meio, um livro que eu sou fã, que é o Técnicas Radiográficas, conhecido como o Biasoli Júnior 2, do médico radiologista carioca, professor Antônio Biasoli Júnior, é a segunda edição do livro dele. É um livro bem completo, custa cerca de R$ 200 hoje em dia. Eu tenho ele, inclusive autografado. A gente palestrou junto em um congresso no Pará e eu tenho o livro autografado por ele. É um livro muito bom, vale muito a pena, é muito completo, ensina passo a passo como fazer os exames. E o clássico, que é o Bom Traje, que é o Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada. É um livro com características parecidas com a do Biasoli, um livro bem completo, fala todas as áreas, ensina passo a passo. Eu indiquei a 8ª edição, mas já temos em português a 9ª edição. É uma parecida, só que com a capa verde. Então são livros que... é 200, 250, R$ 300 um livro. Sim, é caro, mas é um livro que vale por uma coleção inteira e também vai lhe ajudar durante todo o seu processo, sua carreira, como aluno, depois como se quiser fazer um concurso, como estudante de concurso, ou se for começar no emprego. Por exemplo, esse Biasoli Júnior não fica nem aqui em casa, fica lá na minha sala da clínica eu viver. Quando chega um posicionamento mais difícil, alguma coisa que eu não esteja lembrado ou que não saiba, eu sempre olho nele e me ajuda bastante. Então, na aula passada, a gente começou estudando o exame contrastado de esofagograma, né, a esofagografia, onde a gente estudou que havia demonstração via oral e vai estudar o esôfago e o estômago e vai se utilizar o sulfato de bário. Na aula de hoje, nós vamos estudar outros 2 exames contrastados. O primeiro exame é chamado de enema opaco. Ele é chamado de enema opaco, ou de enema baritado, ou de clíster opaco, mas enema opaco é o nome mais utilizado dele. E é um exame radiológico contrastado, ou seja, é um exame da radiologia que vai se utilizar um meio de contraste para se estudar determinada estrutura. E no caso do enema opaco, a estrutura estudada vai ser o intestino grosso. Então, o enema opaco é o exame radiológico contrastado que estuda o intestino grosso. Ele consegue estudar também outras regiões do corpo, como o colo retal, como o intestino delgado, mas o foco principal do enema opaco é o estudo anatômico e fisiológico do intestino grosso. Então, é um exemplo bem clássico. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Aqui nós temos 2 imagens. São radiografias, são raio-x de abdômen. O abdômen AP e o abdômen perfil. E numa radiografia de abdômen normal, sem contraste,
essa parte branca que está mais clara aqui, ela simplesmente não aparece. Por quê? São órgãos, são partes moles, e é impossível de se visualizar no exame sem contraste, uma radiografia sem contraste. Então, como o médico vai fazer para estudar uma patologia nessa região? Ele vai passar um exame com contraste. O contraste vai entrar nessa região, vai se espalhar nessa região e posteriormente vão ser feitos os exames e o médico vai conseguir estudar essa parte do corpo. Então, os exames contrastados servem para isso. O meio de contraste entra na estrutura e depois é feito os exames radiológicos e aí o médico vai ter um estudo bem mais aprofundado. Então, o enema opaco é o exame contrastado que estuda o intestino grosso. E seu meio de contraste utilizado vai ser o sulfato de bário, certo? Então, o meio de contraste utilizado no esôfago, no enema opaco, é o sulfato de bário. A gente estudou que no esofagograma, que foi a esofografia, que foi o exame que estudamos na aula passada, também era usado o sulfato de bário, mas o que vai mudar é a via de administração. No esofagograma, a via de administração é a via oral, ou seja, o contraste é administrado pela boca, e no enema opaco, a via de administração vai ser a via retal. Via retal ou via endocavitária, quando o meio de contraste é ser administrado pelo reto do paciente. E o objetivo do enema opaco vai ser estudar radiologicamente, né, estudar por imagens, a forma, né, a anatomia e a função, né, a fisiologia do intestino grosso, detectando quaisquer anormalidade que tenha na região. O exame de enema opaco pode ser feito tanto em adulto como em criança, apesar da sua via de administração ser invasiva, é um exame que pode ser também realizado em crianças. Vale sempre ressaltar que essa questão da administração do contraste, seja ela qual for, seja ela oral, né, pela boca, seja ela intravenosa, que é na veia, seja ela retal, que é pelo reto, ou seja ela intratecal, que é pelo canal medular, não somos nós da radiologia que fazemos esse papel de administração do contraste. Mesmo que seja simples, Iago, só colocar um via oral, só dar o paciente beber o contraste, a gente não pode. Não, não pode. O papel dessa parte de administração do contraste é sempre voltado para a equipe de enfermagem e para a equipe médica. Nosso papel é posicionar o paciente, é colimar, é escolher o melhor chassi, realizar o exame, mas essa parte de administração de contraste não cabe a nós da radiologia. Então, o exame de enema opaco utiliza o sulfato de bário como substância e sua via de administração vai ser a via retal, ou seja, pelo reto, certo? Pode ser feito em adulto ou em crianças e pode ser dividido em enema opaco simples, quando vai ser utilizado apenas o contraste, né, o sulfato de bário, ou enema opaco com duplo contraste, quando é utilizado mais um tipo de contraste, exemplo, o sulfato de bário e o A. Essa questão de duplo contraste, de sulfato de bário mais A gente estudou na nossa segunda aula lá atrás a questão dos contrastes radiopacos positivos e os meios de contrastes negativos. Os meios de contrastes positivos são aqueles que absorvem radiação e dão um grande contraste na imagem. Exemplo, sulfato de bário e iodo. E os meios de contrastes negativos são aqueles contrastes que não absorvem radiação. Exemplo, o ar e o gás carbono são os meios de contrastes naturais. E no caso do enema opaco, é um tipo de exame que vai se exemplificar nisso. Pode ser utilizado o sulfato de bário como contraste positivo, para dar aquele destaque na imagem, mas também pode ser administrado uma seringa, por exemplo, só cheia de ar. O ar também vai se espalhar na região e como a gente estudou, o ar na radiologia, nas imagens, ela aparece como? Preto, né? O ar, ele é escuro. Então, o ar parece preto e o meio de contraste vai aparecer branco, né? Então, vai dar um destaque muito grande na imagem. É um exame relativamente demorado, principalmente por sua via de administração, é todo um processo. O exame de enema opaco dura cerca de 40 minutos e é realizado sem anestesia. E o indivíduo pode sentir algumas dores e desconfortos durante o exame. Vou mostrar aqui um videozinho rápido para vocês sobre mais ou menos como funciona o enema opaco.
Esse vídeo está mostrando, primeiro está explicando anatomicamente como funciona o nosso trato digestivo, né, nosso sistema digestivo, que ele vem desde a boca, descendo pelo esôfago, onde está aqui a seta, chegando até o estômago. Então, exame que passa pela boca, esôfago e estômago. Qual é o nome? Esofagograma. Via de administração oral, né? Pela boca. Desce pelo esôfago e chega no estômago. Exame que estuda aqui o intestino grosso, o intestino delgado e o cólon retal. Enema opaco. Via de administração retal. Está mostrando aqui o nosso processo fisiológico de como funciona a excreção dos alimentos e que no meio desse processo podem gerar patologias, câncer, má formação do intestino. E para estudar essas patologias, como esses órgãos eles não são tão visíveis numa radiografia sem contraste, pode solicitar um exame, uma radiografia com contraste para estudo dessa região. E uma radiografia com contraste para estudo dessa região é chamada de enema opaco. Então, pacientes que sofrem de dificuldade de defecar, sangramento nas fezes, dor não explicada, então tudo isso podem ser solicitado um exame com contraste. A via de administração do enema opaco, como a gente estudou, é a via endocavitária, né, a via retal. Como o seu próprio nome já diz, é quando o meio de contraste vai ser administrado pelo reto. Então, a gente vai estudar melhor isso nos próximos slides, mas vai ser colocado um tubo no reto do paciente. Não entra tanto assim como está no vídeo, só 3, 4 centímetros. E depois vai ser administrado o meio de contraste. Que meio de contraste é esse aqui? Sulfato de bário. Sulfato de bário vai fluir, vai se espalhar pela região do intestino do paciente, do colo retal. Eu já vou explicar isso aqui depois, que ela está falando. Depois que o sulfato de bário estiver espalhado, alguns minutos depois, começam-se a ser feitas radiografias. E aí são as radiografias de posicionamentos normais, de acordo com o que o médico queira. Mas é o AP, é o perfil, é o paciente deitado, o paciente em pé, são exames convencionais. A única diferença é que o meio de contraste, a substância, né, o sulfato de bário, estará dentro do organismo do paciente. Então, o enema opaco funciona basicamente dessa forma. Onde a via de administração vai ser a via retal, vai ser colocado o acesso no paciente.
que vai ser esse tubo aqui que vocês estão vendo. A equipe de enfermagem vai fazer todo o processo para a administração do contraste. Depois vai ser colocado uma sonda com sulfato de bário e vai ser administrado no paciente. Posteriormente, vão ser feitas radiografias de acordo com o que o médico queira, seja em AP, seja em PA, seja em perfil, e assim sucessivamente. Então, enema opaco é o exame radiológico que vai estudar o intestino grosso. Via de administração vai ser a via retal, e o meio de contraste utilizado vai ser o sulfato de bário. Como nós temos estudado, um exame contrastado não é um exame normal, onde na radiologia normal sem contraste o paciente chega com a requisição e faz o exame. Existe todo um preparo, primeiro um preparo do paciente, onde vai ser feita todas as orientações, onde o paciente pode fazer exames para saber se ele tem ou não alergia, onde vai ser dado todas as orientações dizendo como vai funcionar o exame. Também tem o preparo da sala, do ambiente que nós estudamos, que os exames contrastados, eles querendo ou não, colocam a vida do paciente em risco. Tem um determinado risco para o paciente, então tem um preparo específico da sala, do ambiente, com medicações, com carrinho de parada, a presença do médico, toda a estrutura. E, além disso, cada exame tem um preparo específico do próprio paciente. Esse preparo é orientado ao paciente não no dia que ele vai fazer o exame, mas no dia que ele vai marcar o exame, ou seja, um dia antes, 2, 3 dias, enfim. Dias antes de ele realizar o exame, ele já vai saber todos os detalhes, o que vai precisar ser feito. Então, a gente vai estudar agora um pouco do preparo do paciente para a realização do enema opaco. Então, o paciente ele vai vir de jejum. Essa questão do jejum ela é basicamente padrão. Praticamente todos os exames que nós vamos estudar, o paciente ele vai vir na sala de jejum. Até porque, como a gente está vendo, vai ser colocada uma substância química de fora para dentro do paciente. E o jejum acaba ajudando para que o organismo aceite melhor essas substâncias. Então, o enema opaco não é diferente. O paciente vai estar de jejum há cerca de 8 a 10 horas. Orientação é o chamado jejum absoluto, né? O paciente não deve fumar, não deve mascar chiclete, nada, é jejum total. E vai ser orientado a fazer um chamado preparo intestinal. Além do jejum, o paciente tem que fazer um preparo do intestino para receber esse meio de contraste. Esse preparo intestinal é relativamente comum em alguns exames, que é tomar um laxante, né, em forma de comprimido supositório no dia anterior, além do jejum. Então, é dado o laxante para o paciente tomar em casa dias anteriores e ele vai fazer o exame de jejum. Esse preparo intestinal vai ajudar a diminuição de possíveis efeitos colaterais durante o exame, né, dores, enjoos, e também a região, ao próprio intestino, conseguir receber melhor o meio de contraste, que no caso aqui é o sulfato de bário. Esses cuidados são importantes porque o intestino deve estar completamente limpo, sem resíduos de gases ou fezes, para que seja possível ver as alterações. Se o intestino do paciente tiver com alimento, com bolo alimentar, com muito fezes, gases, pode acabar dificultando a visualização médica, gerando algum tipo de confusão, além do que nós já falamos da questão da própria saúde do paciente. Então, não é nenhuma parte que o paciente vai fazer o exame de jejum. E como a gente tem visto, a questão da administração do contraste vai ser feita pela introdução de uma sonda, mas é óbvio que antes é feita toda uma anamnese, uma conversa com o paciente, uma orientação com o paciente. A gente viu que a via de administração invasiva não é fácil, então é feito todo o processo de orientação ao paciente para que no dia do exame, apesar de que ele vai sim estar nervoso, porque o exame não pode ser colocado anestesia, mas que ele esteja orientado sobre como vai proceder o passo a passo. Primeiramente, nesses casos, em quase todos os exames contrastados, que é necessário o paciente fazer jejum, assim que o paciente chega na sala, a gente vai logo fazer uma radiografia nele. Faz uma radiografia de abdômen. Ah, Iago, para quê? Para saber se o paciente fez um jejum ou não. Só pela radiografia de abdômen a gente consegue ver se tem muito gases, muitas fezes. E aí a gente faz a radiografia, mostra ao médico, e aí se o médico achar que a região está adequada, aí sim começa o processo de administração do contraste. É só para uma forma de certificar
que o paciente ele fez o jejum e o preparo intestinal de maneira correta. Porque apesar de uma radiografia de abdômen não mostrar perfeitamente as alças intestinais, dá para ver sim se o paciente está com fezes, com gases. Então, se o paciente tiver, é porque ele não fez o preparo correto. E aí vai ser orientado ele fazer e voltar posteriormente. Já se o médico achar que ele fez o preparo correto, aí sim se inicia o passo a passo do exame. Então, o enema opaco estuda o intestino grosso, via de administração é a via retal e utiliza o meio de contraste sulfato de bário. O paciente tem que estar em jejum e tem que ter feito o preparo intestinal. Agora a gente vai aprender a como preparar o paciente efetivamente para o exame. O paciente está orientado, fez jejum de maneira correta, a sala está pronta, está tudo ok. Então vamos começar efetivamente a realização do exame. Como a gente já viu, vai ser introduzida uma sonda. Nós da radiologia não somos nós que vamos introduzir essa sonda, que vamos fazer a administração, mas cabe a nós posicionarmos o paciente. No exame de enema opaco, o paciente ele vai ficar colocado, chamado numa posição de Siemens. Essa posição que nós temos na imagem, que a nível de comparação, é uma posição parecida com um perfil de joelho. Não sei se vocês já pagaram a disciplina de posicionamentos, mas quando se estuda um perfil de joelho, o paciente fica numa posição relativamente parecida com essa. Lateralizado, com uma perna sobre a outra, um pouco obliquado. Essa posição de Siemens é a posição ideal para a colocação da sonda. Vai ajudar no relaxamento dos músculos abdominais e aí sim para ser introduzido a sonda. Então, apesar de não sermos nós que vamos administrar o meio de contraste, mas somos nós que vamos posicionar o paciente. Essa posição relaxa os músculos abdominais e diminui a pressão do abdômen. Durante o procedimento, cada fase da introdução do tubo retal deve ser explicada ao paciente. Essa questão de explicar passo a passo ao paciente, isso não é apenas no exame contrastado. Inclusive, quem vê minhas palestras, eu sempre falo sobre isso, a importância da comunicação com o paciente. A gente tem que entender que o paciente está trancado numa sala, com pessoas que ele nunca viu na vida, uma sala fria, onde ele, apesar de estar orientado, ele não sabe muito bem o que vai acontecer. Muitas vezes, quase que despido, com pouca roupa, com uma pessoa na sala, às vezes mais de uma. Então, a parte de orientação ao paciente ela é fundamental. O paciente tem que saber o que vai acontecer. Você não pode colocar a mão no paciente, afastar ele para um lado ou para o outro, sem falar com ele. Então, tudo que for ser feito tem que ser explicado no paciente. Se você for mexer uma mesa, você tem que dizer, senhor, senhora, vou mexer um pouco a mesa. Senhor, senhora, eu vou pegar o senhor aqui para afastar. Ou até mesmo, senhor, senhora, vá ali atrás, tire o sutiã, mas explique o porquê. Olha, porque as alças de metal podem atrapalhar a imagem. Ó, a senhora vai tirar seu short, sua calça, e vai vestir essa batinha aqui, porque o zíper atrapalha no exame. Então, essa parte de comunicação, ela é fundamental para passar segurança para o paciente, passa credibilidade para o paciente, ele vai se sentir mais seguro. E também evita ou diminui as chances de qualquer mal entendido. No caso do enema opaco, a gente vai ver em outras imagens, mas o paciente está praticamente nu, com a sonda no seu reto, e nós afastando ele de um lado para o outro, pedindo para ele ficar deitado, pedindo para ele ficar em pé, afastando ele, então é totalmente desconfortável. Então, a boa comunicação, ela é fundamental, seja um exame contrastado ou não. Então, essa parte de boa comunicação, ela é muito, muito importante. Então, outro exemplo aqui no posicionamento de times, a gente está vendo aqui um exemplo na mesa, uma mesa de exame de raio-x, o paciente no posicionamento mais lateralizado, uma perna sobre a outra, um pouco obliquado o quadril. Como eu tinha dito, para quem já pagou o posicionamento, é um pouco parecido com o perfil de joelho, né? Só que o paciente estaria no de joelho com a parte da perna aqui dobrada. Mas a diferença é que o paciente vai estar sem roupa, né? Só com o avental do ambiente e vai ser administrado a sonda. Então, enema opaco estuda o intestino grosso, utiliza o sulfato de bário, via de administração é a retal. Paciente, jejum e preparo intestinal. E aí, a gente posiciona o paciente nessa posição de cima, essa posição lateralizada, para ser administrado a sonda.
Após a administração da sonda, foi colocada a sonda, foi administrado o contraste na quantidade de contraste que o médico orientou, que a equipe de enfermagem colocou. Após isso, vão ser feitas as radiografias. Então, a gente vai colocar o paciente em decúbito ventral. Decúbito ventral é com o ventre, né, a parte da barriga, encostada para baixo, né, de barriga para baixo, uma barriga para a mesa. Depois de algum tempo, 2, 3, 5 minutos, coloca o paciente em posição lateral. Isso para quê? Isso é para fazer com que o meio de contraste se espalhe na região do intestino e que também o médico ele tenha visualizações, tenha imagens diferentes. Então, você feita radiografias com o paciente em decúbito ventral, em decúbito lateral, em alguns casos, em ortostase, né, em pé, de acordo com o que o médico queira, certo? Então, essa questão da gente posicionar o paciente, mudar o paciente de posição, ela serve tanto para o contraste se espalhar, quanto também para a realização das radiografias. A sonda nunca deve ser forçada, pois pode causar lesões no paciente, ela deve entrar de maneira suave após a lubrificação. Lembrando que tem lubrificação, mas não tem anestesia. A introdução total da sonda deve ser de 4 a 5 centímetros para se evitar possíveis lesões na parede retal. Então, a imagem que nós vimos, nós temos aqui o acessório que vai entrar e aí vai ser colocado a sonda. Essa questão transparente aqui que a pontinha do mouse está mostrando que nós vimos no vídeo, posso dizer, algo como um silicone, uma pequena bolha que infla para evitar que o meio de contraste ele desça, ele retorne. Então, no videozinho mostrava, falei que ia explicar, é mais ou menos isso. Ele serve basicamente para isso, para evitar que o meio de contraste ele desça, já que a gente vai colocar o paciente em lateral, em ventral, em pé. Então, para evitar que o meio de contraste ele retorne, ele escorra, tem essa no próprio acessório, tem esse siliconezinho para evitar que o meio de contraste desça. Então, vão ser feitas as radiografias, de acordo com o que o médico queira, e basicamente funciona dessa forma. O paciente está despido apenas com o avental da clínica. Nós, da radiologia, fazemos o papel de posicionamento. Então, a gente já está vendo aqui o paciente saindo de lateral, indo para ventral, aqui em decúbito ventral, aqui em decúbito lateral. Então, a parte da administração do contraste, ela fica com a enfermagem e com a medicina. Mas aí o paciente ele vai estar desse jeito, nessa situação, e a gente vai estar pegando nele, afastando nele, sim. A gente não vai administrar o contraste. Mas a parte de posicionamento, de técnica utilizada, liberação de radiação, tudo isso é papel do profissional da radiologia. Então, toda essa parte de posicionamento cabe a nós. Até por isso, a confiança, a sensibilidade que a gente tem que ter durante o exame é muito importante pelo estado que o paciente vai estar. E eu digo a vocês, a gente vai estudar exames ainda mais invasivos do que esse aqui que nós estamos vendo. Então, voltando aqui ao exemplo do enema opaco, radiografias, a gente viu uma radiografia aqui em decúbito ventral, né? Uma radiografia aqui em decúbito lateral. Essa parte branca, bem em destaque aqui, é o quê? É o meio de contraste, né? O sulfato de bário, fazendo o papel dele. Meio de contraste, o que é? Meio de contraste é uma substância que dá um destaque a determinada estrutura. O que o sulfato de bário está fazendo aqui? Está dando um destaque a determinada estrutura. Que estrutura é essa? Ele está dando um grande destaque ao intestino grosso do paciente. O enema opaco estuda o intestino grosso, o meio de contraste utilizado é o sulfato de bário e a via de administração é a via retal. Veja, por exemplo, nesse paciente aqui da imagem. Veja que aqui nós temos o sulfato de bário, bem branquinho, bem forte. No colo ascendente, ok? Quando chega no colo transverso do intestino grosso, veja que ele está bem apagadinho, está bem clarinho aqui, como se não estivesse passando direito. Aí quando chega no colo descendente e no sigmoide, aí opa, ele volta a ficar claro. Então, provavelmente esse paciente ele tem uma patologia no colo transverso. Por alguma razão, está tendo algum tipo de obstrução que está dificultando a passagem da substância, do sulfato de bário, por essa região.
essa região aqui ela deveria estar toda preenchida, assim como estão os outros cólons. E ela não está, certo? O cólon transverso aqui, por alguma razão, então o médico ele já dá o diagnóstico e sabendo que ele tem, que o paciente tem determinada patologia aí, ele passa a estudar as N possibilidades. Mas olha como o exame contrastado ele é importante. Então, só do fato do meio de contraste não estar conseguindo dar um destaque nessa região, não está conseguindo passar nessa região, o médico ele já consegue levar em consideração a possível lesão aqui nessa região. Eu troquei os colos, tá bom? Esse aqui é o ascendente, esse aqui é o descendente. Mas esse aqui é o transverso. Mais um exemplo aqui de um enema opaco. Veja que nesse paciente, ele tem o intestino grosso muito grande, né? Veja que consegue dar voltas, vai lá em cima, quase que no estômago, na curva. Ele tem um intestino grosso muito grande. Veja que em determinados pontos o meio de contraste está muito claro, em outros não está. Ou seja, o intestino dele, em alguns pontos, está absorvendo mais o contraste, em outros está absorvendo menos, e tem uma má formação anatômica aqui da região. Então, uma radiografia sem contraste é quase impossível o médico ter um diagnóstico desse, e já com a alteração do número de contraste ele consegue visualizar toda essa estrutura e poder dar o diagnóstico. Mais um exemplo aqui de enema opaco, mais uma vez o paciente com intestino grosso aqui gigantesco, muito grande. Aqui nós conseguimos ver que eu falei que o exame poderia ser feito em crianças, a gente consegue ver que esse exame aqui é uma criança. Como você sabe que aqui é uma criança? Porque veja que a formação óssea dela, o dele, não está pronta ainda, né? Veja que a articulação coxofemoral não está ligada no quadril, veja que as vértebras ainda estão muito pequenas, então dá para ver que é uma criança, e a gente consegue ver também que o meio de contraste chegou até aqui no transverso, mas depois ele não consegue sequer passar. A gente consegue ver que nessa região aqui, ó, o meio de contraste ele tem que descer para chegar até o reto. Nesse paciente específico aqui, o contraste sequer desceu. Então, tem uma obstrução total que está impedindo a passagem do fluxo do meio de contraste. Então, aqui já é um diagnóstico médico de determinada patologia que esse paciente pode ter, certo? Então, esse paciente, com certeza absoluta, ele sofre de dificuldade na defecação, com certeza dor, muita dor também, muita cólica, porque o meio de contraste não está conseguindo espalhar por toda a região do intestino. Então, o enema opaco, vamos ver as indicações. Estuda a parte do intestino grosso, né, e também toda aquela região do reto, qualquer patologia que esteja ali, colite, que é a inflamação do colo, diverticulite, enfim, volvo, que é caracterizado pelo intestino torcido, mais ou menos como dessa forma aqui que nós vimos, ó, o intestino, em vez de seguir uma linha, ele dá tipo uma torção, dá tipo uma volta, chamada de volvo, e diversas outras patologias, câncer, enfim. Em crianças, é um exame que é indicado por megacólon, né, que é o cólon crescido, prisão de ventre, diarreia crônica, sangramento nas fezes, dores crônicas abdominais, tudo isso pode ser indicação do enema opaco. As contraindicações. Como a gente estudou lá atrás, o sulfato de bário é um meio de contraste considerado seguro. Então, não tem tantas contraindicações como tem, por exemplo, nos exames que utilizam iodo, que tem bem mais contraindicações. Então, pacientes que têm suspeita de perfuração nas vísceras, obstrução do intestino grosso, apendicite, ou a hipersensibilidade, né, alergia ao sulfato de bário. Então, paciente que tem alergia ao sulfato de bário não pode fazer o exame, ou que tem apendicite ou algum tipo de perfuração na região. Como é que eu vou saber se eu tenho alergia ao sulfato de bário? Isso na anamnese, né, na entrevista pré-exame, o médico ele vai perguntar, se o paciente não souber informar, pode sim ser solicitado um exame específico para saber se o paciente ele tem alergia ao sulfato de bário ou não, ou até mesmo o médico ele pode passar algum tipo de medicamento, algum tipo de corticoide para evitar efeitos colaterais pós-exame. Então, sobre o enema opaco, a gente aprendeu que o enema opaco é
um exame radiológico contrastado que utiliza que meio de contraste? Sulfato de bário. Por que via de administração? Ou seja, como esse sulfato de bário entra no corpo do paciente? Entra por via retal e vai estudar que região do corpo? O intestino grosso do paciente. Para fazer esse exame, o paciente ele tem que estar em jejum e tem que ter feito o preparo intestinal. Após isso, vai ser administrado o contraste. Por nós da radiologia, não, nós da radiologia não administramos contraste. Vai ser administrado o contraste pela via retal e aí vão ser feitas radiografias para o médico estudar as possíveis patologias nessa região do intestino grosso ou até mesmo do reto do paciente. Então, esse é o resumo do exame de enema opaco. E vamos entrar no nosso segundo exame da aula de hoje, segundo e último, que é a urografia excretora. Como eu vinha falando, cada exame que nós vamos estudar, ele tem suas características peculiares. Então, cada exame tem sua via de administração, tem seu meio de contraste, tem seu estudo radiológico específico. Então, é muito importante que cada aluno, ele fixe muito bem cada exame para acabar não se confundindo. Então, a dica que eu dou é, leia o nome do exame. Então, quando você vê esofagografia, é só você ler. Esôfago vem daí do próprio esôfago, da estrutura. Grafia é de registro, de estudo. Então, o registro é o estudo do esôfago. Enema opaco é relacionado ao intestino grosso. E a urografia excretora, uro é de urologista, é de urina, que é relacionado ao sistema renal. E grafia é de estudo. Então, urografia é o estudo do sistema urinário, é o estudo do sistema renal. Excretora é o ato de expelir, de colocar para fora. Então, a urografia excretora, apesar de ter um nome complexo, mas nada mais é do que o exame que estuda o sistema urinário, que estuda o sistema renal. Só em vocês verem o prefixo uro, já relaciona com urina, com urologista, e no caso aqui é urografia, e tudo que é grafia é escrito, é registro, então registro no sistema urinário. Então, quando vocês verem em alguma prova, ou estiverem lendo alguma coisa, que palavra grande, que palavra estranha, tente ler a palavra, tente dividir a palavra em duas, em três, porque aí vocês vão acabar vendo, o prefixo significa isso, o sufixo significa isso, e vocês vão acabar entendendo melhor a palavra. Então, no nosso segundo exame de hoje, a urografia excretora é o exame radiológico que vai estudar o sistema urinário, onde é possível se visualizar. Nosso sistema urinário é composto pelo quê? Por nossos rins, né? Os pequenos e os grandes cálices, as pelvis renais, e aí desce pelos ureteres, que são os canais que levam a urina até lá embaixo, a bexiga. Então, a urografia é o exame radiológico contrastado que estuda o sistema renal. Desculpe. O meio de contraste utilizado vai ser o meio de contraste hidrossolúvel. Coloquei esse termo aqui de propósito. O que é o meio de contraste hidrossolúvel? É o que nós estudamos, acho que na segunda aula, terceira aula, é o meio de contraste que ele consegue se diluir em água. Mais uma vez, leia a palavra. Hidro. De quê? De hídrico, de água. Tudo que é hidro é relacionado à água. Hidrante. Então, hidrossolúvel, se dissolve em água. Seguindo esse raciocínio, sulfato de bário. Vocês lembram o que é? Sulfato de bário, ele é insolúvel. In, prefixo negativo, de não, não se dissolve. Sulfato de bário, ele é insolúvel. E o iodo, ele é hidrossolúvel. Ele se dissolve em água. Então, na urografia excretora, vai ser utilizado o meio de contraste iodo. Seja o iodo iônico ou iodo não iônico. E a via de administração vai ser a via intravenosa ou endovenosa, ou seja, na veia do paciente. Mais uma informação aqui que eu coloquei, iônico ou não iônico. O que é isso?
Quando nós estudamos os tipos de contraste, sulfato de bário, iodo e gadolínio, a gente estudou que o iodo tem dois tipos. Quais são? O iodo iônico e o iodo não iônico. O iodo iônico é aquele iodo mais antigo, que ele contém a maior concentração de iodo. E se contém uma maior concentração de iodo, existe uma possibilidade maior de causar reações alérgicas ao paciente. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim, nós não queremos reações alérgicas. E o iodo não iônico é um meio de contraste mais moderno, que contém iodo sim na sua composição, mas numa quantidade menor. Então o iodo não iônico ele é o mais indicado para a realização dos exames, porque ele é um meio de contraste mais seguro, tá bom? Então, na urografia excretora, se utiliza que meio de contraste? O iodo. E dos dois iodos que tem, qual é o mais indicado? É o iodo não iônico. Por quê? Ele pode gerar menos reações alérgicas ao paciente. E sua via de administração é a via intravenosa ou endovenosa, que é quando o meio de contraste é administrado na veia do paciente. Então, a urografia excretora estuda o sistema renal, utiliza o meio de contraste iodo, e sua via de administração é a via intravenosa, ou seja, na veia do paciente. Tudo que entra na nossa veia, nossa corrente sanguínea, o que acontece? Os rins, eles captam, eles filtram. Então, quando o meio de contraste iodo entrar na corrente sanguínea, como ela é hidrossolúvel, nossa corrente sanguínea tem o quê? Sangue. Qual a proporção do sangue? Água. Então, o sangue é líquido. Então, entrou na corrente sanguínea, se espalhou no sangue, os rins vão captar até chegar o momento dos rins do paciente ficar cheio desse contraste. Depois dos rins ficar cheio, vai o quê? Passa pelos ureteres até chegar à bexiga. E aí o sistema renal ele vai estar todo com o contraste e vão ser feitas as radiografias. Então, a urografia excretora tem como objetivo estudar toda a porção coletora do sistema urinário e avaliar a capacidade de funcionamento dos rins. Eu vou só beber água aqui, que eu tô com um pigarrozinho, vou já. Voltei. Acho que falando demais, não esqueci de trazer o copinho com água. Mas agora vai dar certo. Então, urografia excretora é o exame radiológico que estuda o sistema renal. Utiliza que meio de contraste? O iodo. E sua via de administração é a via venosa. Após ser administrado de maneira venosa, o contraste ser captado pelos rins e posteriormente eliminado na urina. Esse trajeto, rins, bexiga, posteriormente a eliminação, por isso que excretora, feito pelo contraste, é o que permite a análise dos órgãos do aparelho urinário. É um exame que demora geralmente cerca de 60 minutos. Então, como vocês podem ver, nos exames com contraste, são exames demorados, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, porque existe todo o processo de preparação do paciente, de administração do contraste, de realização de radiografias. Então, são processos mais lentos. Como vocês estão vendo aqui nas imagens, vocês estão vendo uma radiografia de abdômen, só que está diferente. A gente consegue ver, olha aqui, dos dois lados, o que é isso? Aqui onde está certo são os rins do paciente. Os rins do paciente é possível estudar num raio-x sem contraste? Não, é impossível, não aparecem os rins. Então a gente consegue ver aqui o sistema renal do paciente cheio de contraste. Essa linha que vocês estão vendo aqui são os ureteres. E aqui embaixo que vocês estão vendo é a bexiga.
Vixe, como a bexiga do paciente está pequena, é assim mesmo? É. A diferença é que a bexiga desse paciente ela está seca. Por isso que a gente consegue ver o pequeno fluxo de contraste. A gente vai ver posteriormente um exemplo de um exame do paciente com a bexiga cheia, aí vocês vão ver anatomicamente a diferença. Então, o meio de contraste, estando na região, é possível se estudar, mas sem o meio de contraste, algumas estruturas não são. Quer outro exemplo? Guardem essa imagem aqui na memória. Aqui é uma radiografia de abdômen. O que nós estamos vendo aqui? Rins, ureteres, bexiga. Tá vendo intestino grosso aqui? Tá vendo reto aqui? Não. Olha a diferença para esse exame. Cadê os rins do paciente? Tá vendo o rim do paciente aqui? Não. Por quê? Porque via de administração foi a retal. Via de administração retal, rim capta? Não. Então, intestino grosso, por isso as vias de administração bem específicas e os exames bem específicos. E a importância do meio de contraste. Numa radiografia de abdômen normal, não se vê intestino grosso, nem muito menos os rins, nem muito menos ainda os ureteres. Mas com a via de administração certa, com o meio de contraste certo, o médico ele consegue estudar todo o corpo humano. Então, no caso aqui do enema opaco, veja todo o intestino grosso e o reto do paciente. Por quê? Via de administração retal, direto no intestino grosso. O médico não quer estudar o intestino grosso, não, quer estudar o sistema renal, urografia excretora. Via de administração retal? Não. Via de administração intravenosa, para que os rins captem a substância da circulação do paciente, e aí, rins, ureteres e bexiga cheia de contraste. Então, o papel do contraste é esse: entrar na região que o médico quer e dar um contraste, uma diferenciação da estrutura, para que o médico tenha um estudo muito específico daquela região. Então, como a gente tinha falado no outro exame, cada exame tem um preparo específico. O preparo da urografia excretora é relativamente parecido com o do enema opaco. Vou falar em enema opaco estuda que região do corpo? Intestino grosso. Utiliza que meio de contraste? Sulfato de bário. Via de administração, via retal. Urografia excretora, estuda que região do corpo? Sistema renal. Via de administração, venosa. Meio de contraste utilizado, iodo. Isto é, voltando ao preparo do paciente, o trato intestinal deve estar livre de gás e material fecal. Como o intestino fica livre de gás e material fecal? Jejum e preparo intestinal. Então, mais uma vez que nós vemos, jejum de 8 horas, né? Ou de 8 a 10 horas, o preparo intestinal, que é aquela orientação da tomada do laxante no dia anterior para fazer toda a limpagem intestinal, certo? Então, o paciente, mais uma vez, tem que estar em jejum e com a região do intestino limpo. Iago, se a gente vai estudar o sistema urinário do paciente, por que o paciente tem que estar com o intestino grosso limpo? Por que não pode ter gases nem fezes se a gente não vai nem estudar gases ou fezes? Nós vamos estudar só os rins e ureteres do paciente. Por quê? Voltamos aqui para a análise da imagem. A gente já viu no outro exame que nessa região está passando o mouse aqui, nós temos o quê? O intestino grosso do paciente. Por mais que não tenha contraste, se houver fezes e gases nessa região, vai sobrepor, vai dificultar a visualização dos rins. Então, pode aparecer algumas manchinhas pretas, pode aparecer algum tipo de imagem que vai dificultar a visualização do médico. Então, para a visualização, para a imagem estar limpa, para o médico ver somente o que ele quer, é orientado o paciente a fazer tanto o jejum quanto a limpeza intestinal. Lembrando também do que falamos, que ajuda na diminuição de possíveis reações alérgicas. Então, orografia excretora, assim como o enema opaco, paciente em jejum e com preparo intestinal. Segue também toda aquela parte de orientação, de anamnese, do que a gente viu lá atrás. Se for necessário o paciente fazer exame antalérgico, tomar medicação para diminuir chance de alergia, assinar o termo de ciência, né, aquele termo que o paciente assina, dizendo dos riscos do exame,
toda aquela questão de preparação da sala, limpeza, orientação do paciente, carrinho de parada, toda essa parte de preparação e orientação, ela segue para todos os exames, tá bom? E também com na ureografia escritora com uma diferença. O paciente, antes do exame, ele tem que estar com a bexiga vazia, tá bom? Porque a urina na bexiga pode acabar com sua química diluindo o meio de contraste. É por isso que nesse exame aqui, nessa imagem aqui, a gente não consegue ver o desenho anatômico da bexiga. A gente só consegue ver uma linhazinha aqui embaixo do contraste, porque o paciente está com a bexiga vazia. A gente vai ver posteriormente que tem determinado par do exame que o paciente está com a bexiga cheia. Mais na frente eu explico melhor. Mas urografia excretora estuda o quê? Sistema renal, rins, ureteres, bexiga. Que meio de contraste é esse aqui? O iodo. Nós temos quantos tipos de iodo? 2. Quais são? Iodo iônico e não iônico. Qual é o mais indicado? O não iônico, certo? E que via de administração foi essa? Como esse meio de contraste chegou aqui? Intravenosa, né? Via de administração pela veia do paciente. Então, vamos começar na parte mais detalhada do exame. O paciente vai deitar em decúbito dorsal, ou seja, com seu dorso, com suas costas na mesa, né, de barriga para cima, onde vai ser realizada uma radiografia de abdômen, certo? Mais uma vez, essa radiografia de abdômen é o mesmo sentido lá do enema opaco, para confirmar se o paciente fez o jejum e o preparo correto. Então, é uma confirmação. Como os exames contrastados envolvem toda uma equipe, tem a agente da radiologia, tem enfermagem, tem um médico, tem toda uma situação ocorrendo, o ideal é que o exame ele funcione tudo de maneira correta. Então, não basta o paciente dizer que fez jejum. O paciente vai ter que fazer o jejum, vai ter que fazer a limpeza intestinal e também nós vamos fazer uma radiografia, um raio-x de abdômen para confirmar se realmente o paciente ele fez esse preparo, esse jejum de maneira correta, para aí sim realizar o exame. Fazemos esse raio-x de abdômen, o médico liberou, ó, está liberado, o jejum foi feito correto, não estou vendo gás nem fezes aqui, vamos realizar o exame. Próximo passo é a administração do meio de contraste. Que via de administração vai ser? Vai ser a via intravenosa, né? O paciente vai ficar deitado, decúbito dorsal, e aqui a enfermagem vai fazer o processo de administração do contraste. Paciente deitado, barriga para cima, feita a radiografia de abdômen, como vocês estão vendo aqui. Essa radiografia de abdômen é para quê? Para confirmar se o paciente fez o jejum. Depois a equipe de enfermagem vai preparar o acesso e vai ser administrado o iodo, né? O meio de contraste, o iodo. Posteriormente, os rins começam a captar essa substância que está na corrente sanguínea e o iodo, ao chegar na região, a gente vai conseguir ver os cálices, né, os rins do paciente, os ureteres e a bexiga. Olha nesse exemplo de imagem a diferença dessa imagem para aquela que nós vimos anteriormente. Nesse caso aqui, a bexiga do paciente ela está cheia, né? Veja como está muito mais arredondada e por estar cheio de líquido, o contraste, o iodo, ele é hidrossolúvel, ele se dissolve em água. Então, o iodo, ao ter contato com a água, com a urina, vai dar um destaque anatômico à bexiga do paciente também. Imediatamente após a administração do contraste, vai ser realizada uma radiografia da região, né, dos rins, e aí a gente vai começar um processo que é chamado de radiografia seriada. O que é isso de radiografia seriada? Radiografia seriada nada mais é do que a gente da radiologia fazer várias radiografias do mesmo paciente com o mesmo posicionamento, só que com minutos diferentes. Então, na urografia excretora, a gente vai fazer várias radiografias, 5 minutos depois, 10, 15, 20 minutos depois. Para quê? Para o médico conseguir estudar como está a captação dos rins do paciente. Você fez essa radiografia aqui, só um rim captou. Não, você fez essa radiografia aqui, nenhum rim captou o contraste. Não, os dois captaram. Para que o médico consiga estudar a parte fisiológica, o funcionamento dos rins do paciente. Então, vai ser realizada uma radiografia imediatamente após o meio de contraste.
uma cerca de 5 minutos depois e depois uma 15 minutos depois. Vão ser realizadas essas 3 radiografias. Depois vai ser orientado o paciente a beber muita água e aí vai ser feita uma 4ª radiografia, certo? Por que tudo isso, Thiago? Para que o médico ele tenha um estudo tanto da captação dos rins, saber se os rins estão captando bem o meio de contraste, e depois o paciente vai beber bastante água para a bexiga ficar cheia e o médico estudar a própria anatomia da bexiga do paciente. Porque quando o paciente está com a bexiga seca, que é o que nós vemos aqui, o médico ele não consegue estudar a anatomia da bexiga. Já quando o paciente está com a bexiga cheia, o médico ele consegue. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês para ilustrar. Se eu tiver feito certo, vocês estão vendo o vídeo agora. Então a gente está vendo aqui o profissional fazendo todo o preparo, né, do meio de contraste. Que contraste é esse? Iodo, né? Preparação. Que via de administração é essa? Na veia, né, a intravenosa. E vai estudar o quê? Urografia excretora, o sistema renal. Mais um exemplo aqui, ó, os cálices renais, os ureteres e a bexiga. Veja que nesse exemplo aqui dessa imagem, a gente consegue ver o rim direito do paciente, o Rzinho aqui se referindo que esse é o direito, ele captou, ele está mais claro do que o rim esquerdo do paciente. Então o médico ele já subentende que o rim direito do paciente está funcionando mais, captando mais do que o rim esquerdo. Outro exemplo aqui, outra imagem. Veja que o rim direito do paciente, qual que é o rim direito? Veja a marcação aqui, o cara botou aqui uma moeda aqui embaixo, bem no canto inferior. Aqui, quando eu boto o mouse, aparece o negócio, mas bem aqui no canto inferior uma moeda, marcando que é o lado direito. Então veja que a cúpula renal do paciente direita, ela está super clara, né, o contraste recebeu bem, e a esquerda quase nada. Ou seja, o lado esquerdo dos rins do paciente quase não está funcionando. E veja que o direito está muito sobrecarregado. Olha como os ureteres estão bem alargados. A gente já está vendo nas imagens que nós vimos que os ureteres é uma linha bem fininha. E veja como o ureter desse paciente está alargado. Veja que o próprio rim do paciente ele está anatomicamente diferente, porque ele está trabalhando muito sobrecarregado, diferente do esquerdo que nem aparece. Então, esse paciente ele tem um grande problema no sistema renal esquerdo que não está funcionando, só o direito está. Paciente com a bexiga vazia aqui, né? Paciente com a bexiga aqui embaixo, nesse exemplo, cheia. A importância de exames de radiografias dos 2 métodos. Mais um exemplo aqui, né? O paciente, sistema renal ok, os ureteres ok, mas anatomicamente a bexiga do paciente está diferente, né? Não está naquele formato oval, está anatomicamente diferente. São exemplos de patologias. Veja que o ureter esquerdo aqui, ó, ele aparece mais, o direito quase não aparece. Então, o ureter direito parece obstruído, o esquerdo parece estar trabalhando mais forçado, por isso que gerou esse alargamento. Então, são N patologias que o médico pode estudar com o meio de contraste, ó, mostrando o que eu tinha falado. O alargamento de uma região, o estreitamento em outra. Mais uma vez aqui, o alargamento do ureter de um lado e do outro lado quase não aparecendo. Exemplo aqui embaixo, bexiga vazia, né, seca. Ou seja, o paciente urinou antes da realização do exame. Ok, fez correto. Aí, após aquele processo de radiografia seriada, aí o paciente bebe água e a gente faz com uma bexiga cheia. Então, paciente deitado em decúbito dorsal, primeiro é feita aquela radiografia de abdômen sem contraste. Para quê?
para saber se o paciente fez o jejum de maneira correta. É simples. Vocês aprenderem esse posicionamento. Centraliza o paciente, centraliza a mesa, centraliza o tubo, para central em cima do umbigo, abre a colimação, fez a radiografia sem contraste. O médico achou que não tem gases, não tem fezes, liberou para fazer o exame. Equipe de enfermagem, o paciente está liberado. Beleza, vamos administrar o contraste. Está falando aqui sobre os efeitos colaterais da utilização do iodo, né? Edemas, irritações, as possíveis alergias. Nós vamos estudar isso melhor daqui a pouco. Depois vai ser administrado o contraste. Administrou o contraste, realizou a primeira radiografia. Mostrando aí que não tem nada, tá liberado, tá ok. Agora, liberou, vamos administrar, a equipe de enfermagem vai administrar o contraste. Fazendo o processo da administração. Que contraste é esse? O iodo, né? Vai no processo da administração do iodo. Administrou o iodo na veia do paciente, vamos começar as radiografias seriadas. Assim que administrou o iodo, 1 minuto depois, fez uma radiografia. Veja que não tem nada ainda, ele está mostrando que os rins não captou nada ainda. 5 minutos depois, veja que os rins já começam a aparecer, já começou a captar a substância. Veja que o rim direito do paciente já conseguiu, está bem clarinho, e o esquerdo quase que não apareceu. Então já mostra que o rim direito do paciente está funcionando melhor que o esquerdo. 5 minutos após a administração do contraste. Cerca de 10 minutos após a administração do contraste, veja que os dois rins já aparecem bem claramente com a bexiga, mostrando aqui que de 10 a 15 minutos depois já vão fazendo contraste, fazendo imagens. E a diferença, primeiro, radiografia com a bexiga seca, depois o paciente bebe bastante água para encher a bexiga. Como o contraste já vai estar lá, o contraste iodo é hidrossolúvel, vai se espalhar na região para o médico estudar a parte anatômica da bexiga. Mostrando a diferença do exemplo aqui da bexiga vazia, né, para a bexiga cheia. Depois é o cara dando alguns exemplos aqui. Então, urografia excretora, estuda que região do corpo, estuda o sistema renal. Utiliza aqui meio de contraste, o iodo, e a via de administração vai ser a via intravenosa, ou seja, pela veia do paciente. Preparo do paciente. O paciente tem que estar em jejum e tem que ter feito a limpeza do preparo intestinal. E para a gente confirmar isso, no dia do exame nós fazemos uma radiografia para mostrar ao médico para saber se ele libera ou não, se foi ok ou não. Após isso, após o médico liberar, é feita a administração do contraste, a administração do iodo, e aí começa a fazer radiografias seriadas. Após a administração do contraste, 5 minutos depois, 10 minutos depois, 15 minutos depois, só para o médico conseguir estudar como está a captação do sistema renal do paciente das substâncias. Posteriormente, quando o médico deu ok, vai ser dado água para o paciente beber, o contraste já está no organismo, vai preencher a bexiga e o médico vai estudar posteriormente a parte anatômica da bexiga do paciente. Então veja que exames contrastados são exames bem complexos, que estudam não somente a anatomia, como a fisiologia, o funcionamento do organismo. As indicações da urografia excretora. Pessoas que sofrem de dores nas vias urinárias, cálculos renais, algum tipo de traumatismo renal, hematura, que é a presença de sangue na urina, algum tipo de infecção e obstrução urinária. Também pode ser feito em pacientes que apresentam algum tipo de massa abdominal ou pélvica não identificada, suspeita de câncer, traumatismo renal, insuficiência renal. Enfim, são N situações que podem ser solicitadas uma urografia excretora. As contraindicações da urografia excretora têm muito relacionadas às contraindicações do iodo, né? A gente estudou que o iodo não iônico, ele é mais seguro, gera menos reações alérgicas, mas mesmo assim
tem que ter todo um cuidado relacionado ao iodo. Então, tudo aquilo que nós já vimos de paciente com alergia a frutos do mar, paciente que tem alergia à própria substância iodo, que é relativamente mais comum, paciente que esteja em estado severo de desidratação, sofra de bronquite asmática, enfim, tudo que é relacionado ao iodo deve ser evitado. Além de, claro, a questão da gestação de pacientes gestantes, que já é relacionado à utilização da radiação. Praticamente os efeitos colaterais da urografia são leves e passageiros devido ao contraste. Então, a questão dos efeitos colaterais, nós estudamos que existem os leves, os moderados e os graves, e normalmente estão relacionados também ao iodo. Então, os efeitos colaterais leves, eles são passageiros, que é aquele gosto metálico na boca, calor no corpo, um pouco de náusea, às vezes vômito. É por isso que nos exames contrastados, ao terminar o exame, o paciente não é liberado. Ele vai ficar numa sala de observação de 30 minutos a 1 hora, sendo feita essa observação para saber sobre seus efeitos colaterais. E, posteriormente, vai ser orientado ao paciente a beber bastante água para fazer a limpeza dessa substância, desse meio de contraste, que vai acabar posteriormente saindo na urina. Os exames de aparelho urinário não podem ser realizados com o uso baritado, né? Então, os exames que estudam o sistema urinário, a urografia e a escritura, não podem utilizar o meio de contraste sulfato de bário. O meio de contraste sulfato de bário foi um detalhe que eu falei lá na primeira aula, ele é insolúvel, ou seja, ele não se dissolve. Então, se nós temos uma substância que não se dissolve, ao entrar na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Se ela não se dissolve, ela vai bloquear a passagem sanguínea. Bloquear a passagem sanguínea vai gerar dano ao paciente, podendo causar até a morte. Por isso que na urografia escritora é utilizado o iodo, porque o iodo ele é hidrossolúvel, ele se dissolve na água. Então vai se espalhar nessa região e não vai ter problema nenhum. Uma das características do sulfato de bário é que ele é insolúvel, ela não se dissolve, significa dizer que se houver extravasamento, pode gerar danos graves ao paciente. Então, na urografia escritora se usa o iodo, nunca o sulfato de bário. Então, pessoal, essa foi nossa segunda aula, onde nós estudamos, basicamente, 2 exames contrastados novos. O primeiro foi o enema opaco. Enema opaco é o exame radiológico contrastado que estuda o intestino grosso e o reto, utiliza como meio de contraste o sulfato de bário e sua via de administração é a via retal. Preparo do paciente em jejum e tendo feito limpeza intestinal. E antes do exame é feita uma radiografia para confirmar se o paciente fez esse processo correto. Posteriormente vai ser administrado de maneira retal, por meio de contraste, e nós vamos fazer as imagens de acordo com a solicitação médica. E o médico vai poder estudar todo o sistema, todo o intestino grosso do paciente. Urografia excretora utiliza o meio de contraste iodo. Sua via de administração é a via intravenosa ou endovenosa, ou seja, na veia do paciente, e vai estudar o sistema urinário, os rins, os ureteres e a bexiga. A orientação ao paciente: o paciente vai fazer o jejum e a limpeza intestinal. No dia do exame, vamos fazer a radiografia para confirmar se ele fez o processo correto. Vai ser administrado o iodo na veia do paciente pela equipe de enfermagem e, posteriormente, vão ser feitas radiografias seriadas. 1 minuto, 5 minutos, 10, 15 minutos, vão ser feitas cerca de 4 a 5 radiografias após a administração do contraste, do iodo. Após isso, vai ser dado água para o paciente beber, ele vai encher a bexiga e vai ser feita uma última radiografia com o paciente com a bexiga cheia. Para quê? Para nesse processo de radiografia seriada, o médico estudar tanto o funcionamento, a captação dos rins, como também a parte anatômica da bexiga do paciente. Então, a urografia excretora utiliza o iodo, via de administração venosa e estuda o sistema renal. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, já está no sistema, apostilas, as próprias aulas, o slide. Eu vou colocar essa aula online agora também no sistema. Qualquer coisa, pode deixar e-mail, pode deixar um zap aí, que eu esclareço dúvidas, envio materiais, estou sempre à disposição, tá bom?
agradecer a presença. Muito obrigado, é muito importante quando assiste aula ao vivo, né? Sei que algumas pessoas assistem depois na plataforma, outras assistem pelo YouTube aí, mas quando assisto aula ao vivo eu fico muito feliz porque mostra o interesse de vocês. Então, muito obrigado, tá bom? E para finalizar nossa aula de hoje, no primeiro slide, eu dei orientações de livros voltados à radiologia. E para finalizar, eu queria indicar 3 filmes que eu considero importantes. Não são ligados à radiologia, mas são ligados a conhecimento de maneira geral. O primeiro filme é Uma Mente Brilhante, certo? Então o pessoal tem Netflix aí, YouTube, esses sites que baixam filmes, se quiser procurar para baixar. O segundo é Pet Harold, O Amor é Contagioso. E o terceiro é Ilha do Medo. São 3 filmes muito bacanas e que agrega na formação da pessoa, no conhecimento, apesar de não ser da radiologia, não ser da área da saúde diretamente, mas são filmes bastante interessantes que eu queria indicar para vocês. E muito obrigado, tá bom? Próxima aula com outros exames contrastados será na próxima terça-feira, a partir das 19 horas.